Vamos para o estudo diário do Tânia para a data que corresponde a 14 de Iyar. E vamos iniciar o capítulo 48. Nesse capítulo, o Alter Rebbe vai acrescentar um esclarecimento e uma explicação sobre o conceito que ele está desenvolvendo, no qual ele nos lembra, nos conscientiza do grande amor que Deus nutre por Israel, o grande amor que Deus expressa por Israel, além daquilo que já foi elucidado nos capítulos anteriores. Aqui o Alter Rebbe vai nos acrescentar uma nova dimensão, mais profunda e mística, inclusive. Seja, aqui ele vai nos dizer, vai nos descrever como, em função desse grande amor que Deus nutre por Israel, Deus acaba, por assim dizer, se submetendo ao tzimtzum, por assim dizer, se autocondensando, limitando a revelação da sua luz infinita, da sua luz ilimitada. Deus acaba submetendo essa luz a uma condensação, ao encobrimento, a uma diminuição e ocultamento, como nós vamos ver a seguir. E o ponto principal, o ponto essencial que o Alter Rebbe quer nos transmitir aqui, e aqui nós vamos tocar também no conceito cabalístico profundo, que é muito elaborado e explicado pelo Arizal, pelo Rabbi Tzchak Luria, o grande cabalista que viveu em Tzfat há 500 anos atrás, o conceito do tzimtzum, da condensação, contração da luz e sua limitação, seu ocultamento. Seja qual a necessidade por que surge o tzimtzum, uma vez que Deus é infinito e ilimitado. Por outro lado, a criação do mundo, do universo, com toda a sua grandiosidade, porém os seres, as criaturas, o mundo é limitado. Então, como pode ser que do Criador infinito e ilimitado se deriva uma criação ou criatura que são finitos e limitados? Então, explica a Kabbalah que isso é através do processo de tzimtzum, ou seja, que Deus condensou, ocultou, limitou a sua luz, a sua revelação, a revelação da sua presença, como se ocultando, se deixando do lado, por assim dizer. Ou seja, Deus, ele recolhe, retira, oculta a luz infinita, a luz ilimitada que irradia dele, e ele deixa presente apenas um facho de luz, apenas um pequeno reflexo dessa luz original, um reflexo limitado, uma luz condensada, uma luz adaptada, limitada, para poder criar os mundos assim como eles são, mundos finitos, mundos limitados, limitados na dimensão de tempo, de espaço, etc., na sua essência. E como ele vai nos explicar em seguida que tudo isso, ou seja, aqui Deus, para criar os mundos, para criar o universo, para criar todos os seres e criaturas, dar existência a esse mundo, Deus é necessário um tzimtzum, porque do infinito, do ilimitado, como ele vai nos explicar, elaborar nesse capítulo, nunca vai surgir o finito ilimitado, a não ser que haja uma ruptura, que haja como um corte, uma diminuição drástica, uma limitação, um condensamento. Isso é o tzimtzum, e por assim dizer, Deus se submete a isso. Deus, entre aspas, como está aqui se autocondensando, se auto-ocultando, isso em função de quê? Para permitir que hajam os mundos. E por que Deus quer os mundos? Para que aqui venha um Yehudi, cumpra a Torá e mitzvot, nesse plano físico terrestre, nesse mundo material. Então esse é o objetivo da criação, conforme explicado no primeiro Rashi lá na Torá, no Gênesis. Então, com esse objetivo, Deus acaba, por assim dizer, se submetendo ao tzimtzum, a essa condensação, a essa limitação da sua luz infinita, essa ocultação, encobrimento da luz ilimitada. E tudo isso ele faz pelo amor que ele... Isso pelo fato, pelo quanto ele preza Bnei Israel, que vão cumprir Torá e Mitzvot aqui nesse mundo, e esse é o propósito, o objetivo da criação de todo o universo.
Baseado nisso, depois o Alter Rebbe vai prosseguir na mesma linha de pensamento que ele iniciou já 2 capítulos antes, a questão do amor recíproco, de retribuir aquele amor e carinho que nós recebemos, principalmente quando nós somos o sujeito simplório num estado muito inferiorizado, degradante às vezes, e quando o ser maior ele vem ao nosso encontro e nos aproxima de forma magnífica, então isso deve despertar dentro de nós um sentimento recíproco de retribuir esse amor. Não é? Como a face, o rosto que se reflete nas águas. Não é? De qualquer forma, ele vai dizer que quando o Yehudi se conscientizar, levar em conta que aqui, por sua vez, e por assim dizer, Deus está se submetendo ao Tzimtzum, está se condensando, limitando, ocultando a sua luz infinita e ilimitada. Por quê? Para nós e por nós. Se Deus está fazendo isso da sua parte, então nós também podemos nos condensar, limitar os nossos desejos, nossos prazeres, nossas paixões, nossos interesses pessoais, individuais, etc. E no final das contas, onde o Alter Rebbe vai querer chegar é nesse ponto. Mas aqui ele vai nos dar, antes disso, uma explicação profunda sobre o conceito de cabalístico, de tzimtzum, de contrição, de limitação, condensação da luz divina, a sua necessidade e como isso ocorre, de certa forma. Então ele vai nos dar algumas pinceladas sobre esse conceito profundo. Então, a partir dessa tese que o Alter Rebbe nos elabora aqui nesse capítulo, nós também vamos ser brindados com uma explicação desse conceito profundo do Tzimtzum. Nas palavras do Alter Rebbe, capítulo 48. V'hinei kasher itbonen hamaskil, bigdulat ein sof baruch hu, ki kishmo ken hu, ein sof ve'ein ketz ve'tachlit klal. לאור וחיות המתפשט ממנו יתברך ברצונו הפשוט ומיוחד במהותו ועצמותו יתברך בתכלית הייחוד. Traduzindo, diz o Alter Rebbe, ao refletir sobre a grandeza do abençoado infinito, e como esse nome sugere, abençoado infinito, que a luz e energia que emanam dele, de Deus, não tem absolutamente fim, limite nem finitude. Então, a refletir sobre isso, uma pessoa inteligente percebe que uma enorme distância separa o Deus infinito desse mundo finito. Nem precisa ser muito sábio para isso, mas qualquer pessoa com cabeça no lugar, uma pessoa inteligente, vai perceber que aqui existe essa distância enorme. Por quê? Porque essa luz emana por sua vontade simples de Deus, que está unida em união perfeita com sua essência e ser. Portanto, a luz que se deriva de Deus está unificada com ele e tem as mesmas características que ele, o chamado Or Ein Sof Baruch Hu, a luz infinita divina. Ela é tão infinita e tão ilimitada quanto o próprio astro que a gera, quanto a própria origem de onde ela se deriva, a própria essência de Deus. Então, assim como Deus é infinito e ilimitado, aquilo que irradia dele, aquilo que emana dele também é infinito e ilimitado. Agora o Alter Rebbe vai nos explicar que uma vez que essa luz é infinita e totalmente ilimitada, essa luz, essa energia divina, ela é incomparável a todos os mundos e universos, sejam físicos ou espirituais, a todos os seres e criaturas. Então, dessa forma, nós vamos entender como surgem, então, os mundos dentro do padrão que eles se encontram, como aparecem e surgem os mundos dentro das suas limitações. Eles vão poder surgir e aparecer com essas características finitas, limitadas, somente depois que essa luz original divina, que na sua essência
é infinita e limitada depois que ela for muito condensada, muito diminuída, muito ocultada, muito encoberta. Somente depois que ela for submetida a muitos tzimtzumim, a muitas condensações. Isso que prossegue o Alter Rebbe nos dizendo: Veilu haita ishtalshelut haolamot meor ein sof baruch hu bli tzimtzumim רק כסדר המדרגות ממדרגה למדרגה בדרך הילה בעלול לא היה העולם הזה נברא כלל כמו שהוא עתה בבחינת גבול ותכלית מהארץ לרקיע מהלך תקוף שנה וכן בין כל רקיע ורקיע וכן עובי כל רקיע ורקיע. Traduzindo, aqui a gente conclui: se a luz original divina, que ela é a fonte de energia vital para todos os mundos e universos espirituais e material, se essa fonte de energia permanecesse como ela é, originalmente infinita e ilimitada, os mundos, como eles são, finitos e limitados com características específicas, e como nós falamos também que essa luz original divina é totalmente simples, sem características, sem definições ou delineações. Por quê? Porque ela é infinita, é ilimitada também. Qualquer definição limita, enquadra. Diferente disso, todas as criaturas e todos os mundos têm características específicas, têm medidas dentro do tempo, do espaço, ou mesmo características, até em termos espirituais, características específicas. Por isso ele nos fala: se os mundos espirituais se tivessem originado de maneira encadeada da abençoada luz infinita, sem nenhuma diminuição drástica, e a criação dos mundos espirituais e físicos houvesse apenas seguido um processo sequencial de causa e efeito, no qual ocorrem sucessivas mudanças relativas, mudanças mais relativas de uma fase para outra, esse mundo não poderia ter sido criado de modo algum, com sua forma atual, limitada e finita. O que o Alter Rebbe está nos dizendo: se os mundos tivessem sido criados de maneira encadeada, ou seja, seguindo o chamado Seder Ishtalshelut, aquele conceito que é trazido na Kabbalah, que uma forma de evolução e processamento da luz e energia é através do chamado Seder Ishtalshelut, uma ordem de desencadeamento, uma ordem sequencial, evolutiva, de desencadeamento dos fatos numa lei, seguindo uma regra de causa e efeito. Ou seja, quando a gente diz se os mundos tivessem sido criados de maneira encadeada, o que significa? Como uma cadeia de fatos, ou como em hebraico, como uma corrente, que também não é um encadeamento. Isso seria o Seder Ishtalshelut. Por isso, em hebraico, a palavra Ishtalshelut, numa sequência, em cadeia, a palavra Ishtalshelut em hebraico é da mesma raiz que Shalshelet. Shalshelet significa corrente. E o que acontece numa corrente, como já explicamos outras vezes, numa corrente os aros estão interligados e a parte inferior do aro de cima está ligada à parte superior do elo do aro de baixo, mas existe uma ligação entre eles. Está certo que a parte superior do elo de baixo, ela toca apenas na parte de baixo, na parte mais inferior do elo do aro superior, mas existe uma ligação, elas estão encadeadas. Então, isso ilustra a chamada relação de causa e efeito, conforme trazidos nos livros. Então, isso que é o desencadeamento, que é um processo sequencial, como ele nos diz aqui, de causa e efeito, quando mesmo os níveis superiores estão, de certa forma, ligados com os níveis inferiores. O mesmo acontece também em termos espirituais. Quando nós falamos que existe esse sistema, ou que essa luz é processada, essa luz espiritual, essa energia vital é processada em forma de encadeamento sequencial. Então isso significa que há uma evolução, um processo gradual, que o mundo
ou a dimensão espiritual de baixo, ela vem, é derivada do mundo que está acima dela, da dimensão superior acima dela. Portanto, por exemplo, o mundo espiritual de Briá, não é? O mundo da criação, enfim, ele é derivado do mundo superior a ele, que é Atzilut. Por sua vez, o mundo inferior de Yetzirah, ele recebe a sua energia vital daquele plano que está acima dele, que é o mundo de Briá, e assim por diante. Mas dessa forma, por mais que eles estão distantes um do outro, um nível do outro, a tal ponto até que às vezes a distância é incomparável, não é? Por exemplo, Atzilut é incomparavelmente superior a Briá, mas mesmo assim existe uma ligação entre eles, do ponto mais baixo de Atzilut, da última Sefirah, Malchut de Atzilut, é de lá que é gerado o ponto mais alto de Briá, Keter de Briá, enfim. De qualquer maneira, há uma evolução gradual, há um processamento dos níveis entre eles numa sequência de causa e efeito. Atzilut é causa de Briá, Briá é causa de Yetzirah, por sua vez a Siá é o efeito, o resultado daquilo que veio e foi diminuído do mundo anterior a ela, que é Yetzirah. Portanto, aqui não há uma condensação, não há uma limitação drástica da luz ou da energia presente em um nível, em um mundo, que ela é emanada ou se faz descer para o plano mais inferior, mais baixo, abaixo dela. Por isso existe uma certa semelhança e um ponto em comum, como nos diz o elo de ligação, existe um ponto em comum entre elas. Então, esse nível, quando se fala que uma luz, uma energia, ela é derivada de um nível mais elevado para um nível inferior a ela. Então, isso também é chamado na linguagem mística de Amshachá mi'elá ve'alul, que essa energia é atraída da Eilá. Eilá seria como a causa para o Alul, que é o efeito gerado por ela. Então, o nível mais alto, o nível mais elevado, aquele que emana e transmite a luz e a energia é chamado de Eilá como a causa, e o nível mais baixo, o receptor, é chamado de Alul, o efeito. Então, um exemplo clássico que é trazido na Hassidut para ilustrar Eilá e Alul, causa e efeito, em termos mais abstratos, espirituais, se fala o pensamento e a fala. Então, o pensamento ele se constitui na causa da fala. Em geral, uma pessoa só fala aquilo que ela pensou antes ou depois de ter pensado, né? Então, o pensamento ele se constitui na Eilá, na causa, enquanto que a fala derivada desse pensamento vai ser o Alul, a consequência, o efeito derivado dele. Por mais que o nível da fala ele está abaixo e bem abaixo, é inferior ao do pensamento, enquanto que o pensamento é algo mais delicado, mais refinado, unificado com a pessoa, já a fala não é algo tão delicado e refinado como o pensamento, mas existe uma ligação e um vínculo entre eles. A pessoa até pensa já com certas palavras que ele vai acabar proferindo de forma verbal, com a expressão verbal, quando ele começar a falar. Né? Então não existe um tzimtzum, não existe um corte, uma cisão, não existe um rompimento, uma ruptura entre eles. Não, eles estão ligados aqui, a causa e o efeito, o pensamento com a fala, e em geral assim funciona dentro desse sistema de desencadeamento sequencial e gradual. Agora ele nos diz o que o Alter Rebbe está nos falando aqui: se os mundos que nós conhecemos, ou aqueles que nós estudamos a respeito, se o nosso mundo físico-material, nem se fala o nosso mundo físico-material, mas mesmo os mundos e dimensões espirituais, de Asiá, Yetzirah, Briá, Atzilut, se eles fossem derivados da luz infinita e ilimitada de Deus, nesse sistema de desencadeamento, de processamento em forma de causa e efeito, e etc., ou seja, sempre
com o nível originado, tendo um vínculo, uma ligação, uma similaridade com o nível anterior e superior que o gerou. Então, o que acontece? O que aconteceria? Esse nosso mundo, ele não seria, nem poderia ser, nem finito, nem limitado, nem delineado em características específicas, etc. Por quê? Porque uma vez que ele está sendo derivado e obtendo a sua luz e energia vital do infinito, do ilimitado, então de uma forma ou de outra ele vai continuar mantendo essa característica do infinito, do ilimitado, do simples, não delineado, etc. Então, uma vez que a sua fonte original é a luz infinita de Deus, então se os mundos e as criaturas derivadas dessa luz, na sua forma original, elas viessem só em forma sequencial de desencadeamento, seguindo a regra da causa e efeito, então tudo aqui também seria infinito e ilimitado, em todos esses planos espirituais e até no nosso mundo físico e terrestre. Mas não era essa a intenção divina, não era esse o propósito de Deus. Deus queria criaturas com características específicas e com limitações, e etc. Mas ele nos diz, na prática a gente vê que o nosso mundo é finito e limitado, por mais grandioso que seja o universo, o espaço sideral e etc. Conforme ilustrado no Talmud, e isso já mencionamos outras vezes, nós vemos que o universo é finito, porque na linguagem do Talmud, no tratado Hagigah, que isso é uma linguagem metafórica, mas de qualquer forma ele fala lá que uma viagem da Terra ao firmamento leva 500 anos, e se fala que existem 7 firmamentos, 7 céus, e igualmente entre cada firmamento de um para o outro, o que está acima dele também seria como um percurso de 500 anos e etc. Sendo essa também a espessura de cada firmamento, e se fala que cada firmamento, não só a distância entre um e outro seria essa, mas também a espessura de cada firmamento seria como a distância de 500 anos, etc. Como nós falamos, isso é uma linguagem metafórica, mas pode ser algo enorme, gigantesco e que nem podemos imaginar, mas no final é finito, é limitado. Pode ser enormemente grandioso, mas não deixa de ser finito e limitado. O nosso universo físico, não é? O nosso mundo material. Na realidade, vai prosseguir dizendo o Alter Rebbe que também os planos espirituais são limitados, conforme ele vai nos descrever. ואפילו עולם הבא וגן עדן העליון מדור נשמות הצדיקים הגדולים והנשמות עצמם, ואין צריך לומר המלאכים הם בבחינת גבול ותכלית. Nos diz o Alter Rebbe não só o nosso mundo físico e material, mas mesmo o mundo vindouro, que é um mundo essencialmente espiritual, e a câmara superior do Gan Eden, do chamado paraíso nos céus, onde residem as almas dos grandes tzadikim, mesmo esses campos espirituais, essas dimensões elevadas, também são limitados e finitos. E mais do que isso, e as próprias almas desencarnadas, as almas que, quando elas não estão incorporadas, desencarnadas, quando elas são uma essência espiritual, e já falamos que as almas representam uma partícula da divindade, mas as próprias almas, elas também são finitas, bem como é desnecessário dizer os anjos, porque as almas desencarnadas estão acima dos anjos. Se as almas têm limitação, então com certeza os anjos, as criaturas angelicais, por mais elevadas que sejam, por mais espiritualizadas que sejam, evoluídas, etc., mas tanto almas como anjos também são limitadas e finitas. Então assim nos fala o Alter Rebbe. O mundo vindouro onde habitam as almas desencarnadas também é limitado, como as almas que habitam nesse mundo são finitas, os anjos. E ele nos explicou acima, no capítulo 39, que as almas desencarnadas, quando elas já não estão mais sob os limites do corpo físico, lá no Gan Eden, no chamado paraíso, elas usufruem, elas têm um grande prazer absorvendo uma luz da Shekhinah, da revelação da presença divina. E
nós vimos, nós explicamos que na realidade as almas nesse plano, elas captam e apreendem, absorvem da luz infinita de Deus, e é isso que lhes causa grande, intenso prazer e deleite. Uma vez que essa luz infinita é atraída e absorvida pelas almas, isso lhes causa esse transe, esse deleite, esse prazer. Mas daí, aparentemente, a gente poderia questionar se as almas nesse plano espiritual, no paraíso, no mundo vindouro, estão captando e absorvendo a luz infinita de Deus. Então, aparentemente, isso deveria indicar que naquele plano, seja no Gan Eden, no Olam Haba, no paraíso, no mundo vindouro, lá se caracteriza uma certa infinitude. Se lá brilha e irradia a luz infinita de Deus. E mais ainda, as próprias almas. Talvez elas também tenham uma dimensão infinita, se elas estão conseguindo captar essa luz infinita de Deus. Então, como é possível dizer que mesmo o mundo vindouro, o Gan Eden, também é finito e limitado, como também as almas, anjos, etc., então ele nos diz que Yesh Gvul le'asagatan be'or ein sof baruch hu ameir aleihem beitlapshut Chabad vechulei. Ele nos diz, sabemos disso, que elas são limitadas, sabe por quê? Porque é limitada a compreensão que as almas têm da abençoada luz infinita, que brilha para elas através do filtro restritivo de Chokhmah, Binah e Dat, as faculdades intelectuais da alma. E, consequentemente, é limitado o prazer delas. Então ele nos fala... Na realidade, a luz que se revela lá é um reflexo da luz infinita de Deus, de fato. Porém, aquilo que as almas captam não é o infinito. Elas captam algo dessa luz infinita, aquilo que elas são capazes e podem captar de acordo com as suas habilidades, suas capacidades, suas faculdades intelectuais de Chokhmah, Binah e Dat. Então ele diz... É limitada a compreensão que as almas têm da abençoada luz infinita, que brilha para elas através dos filtros restritivos também. Então ele nos diz, por mais que lá está, se faz presente, se revela a luz infinita ou algo da luz infinita de Deus, porém, não é tudo que as almas podem captar, ou que aquela dimensão do Gan Eden, do paraíso, ou do mundo vindouro, pode comportar. Então a luz em si, a luz divina é infinita, mas o que nos é dado captar, mesmo quando já estamos desincorporados, desencarnados, é algo limitado, bem acima do que nós podemos captar hoje em dia aqui no plano terrestre, no corpo físico, no mundo material, mas ainda é, mesmo desprovido de tudo isso, ainda é algo limitado. Por mais que a luz, parece um paradoxo, por mais que a luz em si é a luz infinita de Deus, uma luz ilimitada, então como pode ser que a nossa captação dela seja limitada? Então ele nos diz, porque na realidade como nós captamos essa luz infinita de Deus é da forma que ela se reveste, ou aquilo que dela que permite se revestir nas nossas faculdades intelectuais, ou nas faculdades intelectuais da alma de Chokhmah, Binah, Dat, nas outras Sfirot, em cada mundo. Então, aquilo que o mundo pode captar e comportar, no Gan Eden, inferior, superior, mundo de Yetzirah, Briah, ou seja, a luz infinita ela se manifesta de acordo com o que é possível ser captado, o que pode comportar e ser contido dentro daquela dimensão espiritual e dentro das faculdades intelectuais da alma. Mas na realidade ele nos diz que mesmo a captação que as almas têm, desencarnadas da luz infinita, não é que elas captam o infinito em si. É uma captação limitada daquilo que pode ser revestido na Sefirot, etc. Por isso também ele nos diz, uma vez que é assim, consequentemente é limitado o prazer delas ao se regozijarem com um raio da presença divina, com um facho, e se deleitarem com a luz de Deus.
Então, por isso também o prazer gerado por essa captação, por essa absorção, por esse entendimento, enfim, da luz divina, etc., prazer derivado disso também vai ser um prazer limitado. Inclusive, como ele vai nos dizer, é bom que esse prazer seja limitado, porque se ele transcendesse os limites da capacidade da alma, simplesmente a alma se desintegraria. Ela deixaria de existir na sua individualidade, com a sua identidade própria e pessoal. Ela se anularia por completo diante da divindade, sendo reabsorvida, perdendo completamente sua identidade. Então, isso que nos diz o Alter Rebbe, uma vez que a captação da luz infinita lá é limitada, de acordo com a capacidade da alma e etc., de acordo com a capacidade da dimensão espiritual onde ela se encontra. Por isso também o prazer e regozijo que a alma vai ter nessa dimensão também é limitado. Vai ser enorme, imenso e etc., maior do que qualquer tipo de prazer que a gente conheça aqui nesse mundo, não é? Que aqui são prazeres passageiros, voláteis, físicos, materiais, etc. Não é o mesmo prazeres de sentimentos, mas o prazer espiritual da alma no Gan Eden é algo indescritível, não é? Porém, ele não é infinito, uma vez que a captação da alma é limitada, por isso também existe um limite no prazer que ela vai derivar dessa absorção da luz divina, da luz infinita de Deus. Uma vez que aqui o prazer é derivado daquilo que ela captou, não só daquilo que ela entendeu, mas daquilo que ela captou, absorveu, interiorizou. O prazer vem daquilo que ela absorve, incorpora. Então, uma vez que o prazer vem aqui da captação, e a captação é limitada, portanto também o prazer, ele é finito e limitado, e ele nos explica o porquê disso, que en yecholim lekabel hanaa vetanug bebchinat ein sof mamash, shelo yitbatlu mimetziutam veyachzeru limkoran. Pois não podem obter prazer e deleite as almas, mesmo as almas desencarnadas, mesmo naquele plano espiritual do Gan Eden, do paraíso ou do mundo vindouro, elas não podem obter prazer e deleite diretamente do infinito, da luz infinita, querendo captar o próprio infinito, sem que se anule seu senso de existência independente. Se as almas, de fato, tivessem acesso a essa captação, a própria luz infinita e ilimitada, como ela é, por essência, então, inevitavelmente isso iria acontecer, que elas se anulariam por completo, não é? Como entrariam num transe, o deleite, o prazer seria tão intenso e de forma infinita, que elas nem seriam como aquela luz intensa que ofusca e às vezes até cega de tão intensa que é. Aqui também as almas não seriam capazes de suportar tamanho prazer, deleite e transe espiritual, elas se anulariam. Então isso que ele nos diz, pois elas não podem obter prazer e deleite diretamente do infinito, sem que se anule seu senso de existência independente, o que as faria voltar à sua fonte em Deus. Elas acabariam sendo reabsorvidas na divindade, perdendo sua identidade, se anulando por completo diante de Deus. De qualquer maneira, que nos disse o Alter Rebbe uma vez que todo o conceito de criatura, não só criatura física e terrestre, mas até as criaturas espirituais, como anjos ou almas não incorporadas, almas desencarnadas, no final das contas, ou até as próprias sefirot, os atributos divinos que regem cada mundo, etc. Mas no final das contas, uma vez que todo o conceito de criatura, qualquer criatura, em qualquer dimensão que esteja, não só física e material, mas também abstrata e espiritual, sempre vai ser limitada. Portanto, se ela fosse submetida a um prazer infinito e ilimitado, ela não só que não seria capaz de conter e comportar isso, ela se anularia, se desintegraria por completo, ela anularia a sua própria existência, a sua própria identidade,
voltando, se reintegrando, se reabsorvendo no próprio Criador, na sua fonte, no Criador infinito. Uma vez que o prazer é infinito, ela é finita, limitada, a alma, a criatura, então ela sucumbiria e ela voltaria à sua origem, se anularia por completo diante do infinito. Então, assim como a criatura é finita e limitada, também o prazer que ela pode conter e comportar também é limitado. Então, o que nós entendemos de tudo isso? Que a criação de todos os mundos e universos, seja os espirituais como o nosso físico e material, ela só se tornou possível, ela só é possível através daquele sistema de desencadeamento, de evolução, de um processo gradual de diminuição da luz divina, etc. Mas ele nos diz, se esse processo fosse seguindo de forma normal numa lei de causa e efeito, não seria possível desencadear-se do Deus, da essência de Deus infinita, da luz original de Deus infinita e ilimitada, nessa lei de causa e efeito, nesse processo convencional de desencadeamento, etc., não seria possível surgir mundos finitos e limitados, espirituais ou materiais como o nosso. Seria tudo infinito, seria tudo ilimitado, né? E tudo estaria anulado a Deus. Então, se os mundos, porque uma vez que tudo que é derivado dele mantém as características idênticas, assim seria. Mas uma vez que a vontade de Deus é que os mundos fossem como eles são, para isso foi necessário se realizar aqui uma quebra, um corte no meio, uma mudança drástica, um ocultamento, um encobrimento, zerar, por assim dizer. Então, isso é o tzimtzum, uma condensação, e na verdade não foi um só tzimtzum, são várias condensações, contrações, são vários ocultamentos, encobrimentos. E daí essa luz que vem depois dessa omissão, desse encobrimento, dessa condensação, essa luz que é o resquício da luz original, que ela vai dar, inclusive, vitalidade, energia, existência ao mundo e às criaturas, mas ela agora também pode dar origem a seres e criaturas específicos dentro de delineações específicas, finitos e limitados, com características específicas. Por quê? Porque essa luz depois do Tzimtzum é totalmente incomparável à luz essencial, à luz original antes do encobrimento, antes da condensação. Por isso, por mais que a luz divina, que é a fonte de energia vital, etc., por mais que ela é a luz infinita, mas a partir dela podem surgir também criaturas específicas, finitas e limitadas, como através do Tzimtzum, através desse encobrimento, através dessa ocultação drástica, através dessa condensação. Isso possibilita que do infinito e do ilimitado surjam criaturas finitas e limitadas.